Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui no Tavares com o Ivo para falar sobre pão, né? Para quem não sabe, a gente vai dar o nosso curso aqui de fermentação natural, Pão Sem Medo, o primeiro de muitas oficinas no Tavares. Ele escolheu esse tema porque quando a gente conheceu o Ivo, a gente descobriu que o Tavares, na época, estava sem pão de fermentação natural, mas já havia tido, e era um levain, né, o fermento natural, que ele tinha feito e trazido para o restaurante. Então a gente ficou encantado. Só que naquela época o levain tinha morrido, coitado, e agora estamos de novo com o levain aqui, fazendo muitos pães. Então, bem, acho que a gente pode começar por isso. Como você chegou a querer fazer levain para você? Esse encanto por pão. Tudo bem, gente? Boa tarde, boa noite para todo mundo. A coisa do pão, eu sempre fui envolvido bastante com o pão porque gosto bastante de pão, mas como aqui no Tavares, eu particularmente, mas aqui no Tavares também a gente tem uma preocupação com a saúde, com uma boa alimentação, com produtos de boa qualidade e tal. O levain, ele é uma maneira de você melhorar a qualidade da sua alimentação, do seu pão, que você come todo dia. Todo mundo come pão, né? Geralmente todo dia. E o problema não é o pão, o problema são os desdobramentos que o produto tem, as farinhas, o uso das farinhas. Mas falando de levain, sempre quis ter o levain aqui no Tavares para poder melhorar a qualidade dos pães, né? E ter uma opção mais saudável. Então foi por isso, eu fiz o levain em casa, trouxe para cá, mas uma vez indo lá para São Francisco, passar uma temporada no restaurante, o levain ficou na geladeira de casa. Eu pedi para uma pessoa ir lá alimentar, mas aí sabe, né, que o pai estava longe e a criança morreu. Mas tudo bem. Tudo bem. A gente já fez outro. Hoje em dia a gente tem 3 levains aqui no Tavares. Eles têm nome, cada um. Tem nome, estão sendo muito bem cuidados pelo Luiz, que vocês já viram no vídeo, que vai dar o curso junto com a gente. Então tem bastante coisa legal pra gente fazer aí no nosso encontro. A gente espera vocês. E só para introduzir, o que é levain, para quem não sabe? A gente está aqui falando... O levain é a fermentação natural, é um agente de uma levedura. Né? O nome levain está em francês, levain, né? A grafia está em francês, a fonética também. É usado no mundo inteiro, nos Estados Unidos também se usa esse termo, levain, mas em português, se tu for traduzir, é levedura, é uma levedura. Ou seja, é o fermento aquele biológico que a gente compra no supermercado, não o pro bolo, o fermento biológico de pães, porém que você fez na sua casa, enfim, né? Então ele não passou por nenhum processo industrial. Ele é a levedura que cresceu de acordo com o ambiente que você estabilizou ali, que você proporcionou para ele, com, claro, uma matemática, uma maneira, uma quantidade de farinha e água que vai alimentando a levedura e fazendo com que ela cresça. E a partir daí você usa um pedaço dessa levedura, um pouco dela, na sua massa de pão como fermento. É por isso que morre, é um alimento vivo, né? São bactérias que estão lá se alimentando de farinha e água e mais micro-organismos que estão no ambiente. No ar, exatamente. Ele aproveita os micro-organismos que estão no ar, um pouco que estão na água, um pouco da farinha. E até mesmo do próprio padeiro, né? Até mesmo do próprio padeiro. Então, assim, mas são bactérias, então não é uma coisa legal, não é uma coisa limpa. Não, gente, Pelo veja contrário. bem. Pelo contrário. Se tu abrir a tua mão e olhar para ela agora, ela tem muito mais bactérias e é muito mais suja que o levain. O levain, ele é algo sagrado e muito bom. Exatamente. E o pão de levain, né, o pão de fermentação natural, a gente fala que é o pão original, né, porque antes de existir fabricação de fermento era como era fermentada a massa.
E ele tem um gosto particular, né? Então, normalmente quem experimenta pão de fermentação natural se apaixona e tem um problema daí para comer os outros, claro, né? Até porque o pão industrializado, muito industrializado, ele já não tem gosto de nada, né? Porque a farinha é só farinha branca, que também é pobre em nutrientes e sabor e tal, então ele vai ter o sabor das adições que a padaria põe, né? O parmesão, e aí já não é mais pão. Então, assim, vamos falar de pão, né? E de pão de qualidade. Então, o Levain, ele deixa isso bem claro, assim, ele ilustra isso bem. O pão de Levain, ele é uma coisa original, se a gente for para trás na história, o Levain ele surgiu por isso, por uma massa ter ficado esquecida lá num local que fizeram as massas de pão e tal, e aquela massa ela ficou esquecida e ela fermentou. Então, a partir dali, eles descobriram que sozinha a massa fermentava. Foi aí que esse foi o início da história do Levain. Claro que depois disso teve um desenvolvimento através do tempo, na mão das pessoas que utilizaram isso, mas o princípio é esse, é uma fermentação natural, não há nenhum agente químico, não há nada que não seja natural. Então, o Levain, ele é um bom caminho. É um bom caminho, é um bom caminho para a saúde, exatamente. E aí, não só para a saúde, para o gosto, né? Ele que dá aquela textura que a gente sempre espera do pão, que é macio por dentro, aerado, e a crocância da casca. Mais cascudo, pode até ser menos cascudo por fora, com a casca mais rígida, menos, depende um pouco das técnicas para assar ele. A gente vai falar sobre isso aqui na nossa oficina. A gente vai dar umas dicas para vocês como, eu gosto de pão com casca, então faz tal coisa quando for começar a assar. Eu gosto de pão bem suave, sem casca, então não faça isso. Então esses pequenas dicas e tal que vão fazer toda a diferença no final vão estar presentes aí na nossa oficina. E é outra coisa muito legal aqui do Tavares, que vocês priorizam alimentos orgânicos, né? Sim. E com farinha isso é quase uma luta, né? É uma luta por vários motivos. Assim, a gente já chegou a ter 100% de farinhas integrais aqui. Hoje em dia, com a farinha é um assunto bem complexo, assim, mas a nossa situação hoje econômica, ela impede que as farinhas tenham uma qualidade tão boa quanto tiveram no passado, porque grande parte das farinhas são importadas. Embora o Brasil produza trigo e farinha de trigo, a farinha é sempre uma mescla de várias farinhas. E na hora da importação, isso hoje em dia, com o dólar mais alto, pega, né? Então, tem como fugir um pouco disso, como misturar e tal, a farinha um pouco orgânica, um pouco não orgânica, mas a farinha orgânica perdeu muita qualidade no último ano, vamos dizer assim. Mas existem as alternativas, sempre existe saúde disponível para quem procura. E a gente vai falar sobre isso. E também uma coisa que a gente estava conversando agora, que o padeiro aqui, o Luiz, ele é um recém-padeiro, ele é padeiro há 5 meses e já faz pães maravilhosos, então assim, é até uma inspiração para eu que não sei fazer pão, dá para aprender, né? Não, com certeza. E ele aprendeu em parte com o Ivo. E você já sabia fazer pão? Como que você começou a se arriscar? Eu já fazia pão há mais tempo atrás, enfim, tive experiências em algumas escolas, aqui em São Paulo também, já passei por alguma escola de panificação, fiz o curso da Vilma Covesi lá, a parte de panificação é muito legal, e é um assunto que sempre me interessou. Eu sou libanês, assim, eu adoro pão, então como pão desde criança. Pão pra mim é o dia, né? É todo dia, então eu acho que tem que desmistificar isso. O pão não é um vilão. É como você usa o pão, como você emprega esse produto na sua vida. Eu acho que é isso que tem que ser. Pão? E qual pão, né? Não é um pão de pacote aí qualquer e tal. Então, acho que a paixão do pão, ela vem aí desde a infância. Já fiz várias receitas, vários testes com fermentação natural, sem fermentação natural. Então, assim, eu acho que também muito do pão e do lidar do pão vai ser depois, quem fizer o curso,
quem fizer a oficina vai aprender um pouco com o tempo a andar sozinho, a poder fazer as suas versões que melhor lhe cabem, que lhe são mais saudáveis para o dia a dia. Eu gosto de pão com nozes e figo, ótimo. Então, né, você só aprender como utilizar os ingredientes. Tem algumas coisas que a gente mistura achando que vai ficar ótimo, mas se você não faz um processo antes, ele pode estragar o seu pão, né? Sei lá, se você for botar grãos no pão e não hidratar os grãos primeiro, eles vão sugar toda a água da massa do pão e vai deixar o pão seco. Então, são coisinhas, são detalhes, mas são detalhes que fazem todo sentido depois que você presta atenção e entende os ingredientes. É muito bacana. É isso. Então, gente, esse é um pouco do que a gente vai falar no dia 19 aqui. Vai ter muita mão na massa, todo mundo vai sair com uma massa, vai sair com um comecinho de levain para crescer em casa e fazer pão em casa. E vai ter muito papo sobre o que é pão de verdade, o que é farinha, qual farinha que a gente usa, por que é tão difícil achar farinha boa, por que a gente começou a refinar a farinha, e conhecer o Luiz, que é esse padeiro recém-formado padeiro que já faz pães maravilhosos. Então é isso, esperamos vocês aqui no dia 19. Obrigada.